Transtorno do estresse pós-traumático após sofrer violência doméstica. O diagnóstico da professora repercutiu bastante na internet. Ana Rebeca Passos está chegando ao vivo para a gente bater um papo sobre esse tema. Então, Ana, que transtorno é esse? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Bom dia para você. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Características fortes de lembranças de algo que marcou de forma negativa, é claro, não é? E que podem trazer grandes prejuízos para a saúde mental dessa pessoa. No caso dessa influenciadora, ela sofreu violência física, não é, psicológica, de um ex-companheiro. E aí, durante uma avaliação de saúde mental, ela foi diagnosticada com esse estresse pós-traumático. Mas não só nesse tipo de situação, tá? Quem sofre um acidente de avião, por exemplo, e sobrevive. A gente teve casos, né, aqui no país de acidente de avião e a pessoa sobreviveu. A guerra, quem viveu a guerra e lembra de situações que trazem, né, sofrimento. Então, tudo isso pode ser diagnosticado, mas tem que estar atento aos sintomas e buscar tratamento. A gente conversa agora com uma psicóloga para explicar melhor sobre esse assunto. Bruna Batista, psicóloga. Bruna, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Primeiramente, quais são os sintomas, não é? Como a gente pode identificar um estresse pós-traumático? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que estão acompanhando a Rádio Cidade. Bem, os sintomas do estresse pós-traumático, ele precisa estar atento a algumas observações. Se a pessoa ela apresenta um comportamento considerado normal e a partir daquele episódio, daquela vivência, ela começa a ter uma dificuldade de socializar, a ter pensamentos recorrentes intrusivos, a ter uma mudança no hábito em relação à questão do sono, dificuldade de concentração, todos esses sintomas, muitas vezes até flashbacks voltados àquele episódio, são parte dos sintomas dos episódios pós-traumáticos após um tempo dessa vivência, mais ou menos uns 30 dias, e aquela persistência permanecer em relação a esses sintomas, é importante procurar ajuda, porque aqueles sintomas podem estar representando um processo de adoecimento. Ô Bruna, a gente traz essa pauta, não é, referente a um caso de uma influenciadora que sofreu violência física, moral e psicológica de um ex-companheiro. Aqui ela foi diagnosticada com esse estresse pós-traumático, né, durante uma avaliação de saúde mental. Mas o estresse pós-traumático pode acontecer em outras situações também? Sim, o estresse pós-traumático, inicialmente, ele foi muito associado à questão de guerras, a vivências dos soldados. E a partir das nossas experiências dentro, inclusive do nosso país, que não é um lugar de guerra, nós temos outras vivências que podem desencadear o estresse pós-traumático. Por exemplo, um sequestro, um assalto, um relacionamento abusivo, um abuso sexual, um acidente. Então, são várias situações que podem repercutir na saúde mental do sujeito e trazer, de fato, essa vivência do estresse pós-traumático. E tem como tratar, um acompanhamento? Sim, tem como tratar. No momento em que aquele sujeito ele identifica a mudança de comportamento ou os familiares, as pessoas que estão perto, percebem aquela mudança, é importante buscar ajuda tanto com o psicólogo como muitas vezes com um psiquiatra para fazer o ajuste em relação à necessidade de medicação e aí aquele sujeito começar a trabalhar a possibilidade de voltar à vida dele com o mesmo sentido. Agora, é possível ficar 100%, Bruna, ou ainda fica lá, não é? Aquele sentimento, aquela lembrança, mesmo com o tratamento? Ou alivia? Alivia muito e muitas vezes a nossa vida ela não vai ter uma borrachinha onde vai apagar o que foi muito marcado. Vai ficar marcado no sentido da vivência que aquela pessoa teve, no sentido de que é muito difícil esquecer algo que foi tão marcante, mas o sujeito ele consegue recuperar a vida dele, o sentido de fazer as coisas dele, e aí a gente não coloca que o problema ele vai ser enfatizado com a mesma potencialidade no decorrer da vida. Então, ele pode sim voltar à normalidade e pode lidar de forma muito, muito positiva com essa questão do que foi vivenciado. Não é um lugar onde vai ter um esquecimento do que foi vivido.
Então mas ele pode sim melhorar. É de fato ficar atento aos sinais, né, Bruna? Isso. Até porque o sujeito, quando ele vive um estresse pós-traumático, muitas vezes é perceptível nele uma relação muito viva de medo. Ele fica sempre em um alerta, um gatilho acionado. Muitas vezes a pessoa ela tem a coragem de verbalizar isso para outras pessoas, mas muitas vezes está dentro só da questão comportamental. Então, uma pessoa que ela tem uma facilidade de dormir, ela perde essa facilidade. Uma pessoa que nunca vivenciou crises de ansiedade passa a ter. Uma pessoa que relata muito a vivência do medo, a pessoa que ela passa a ter constantemente pesadelos ou lembranças muito vivas daquilo, pensamentos muito intrusivos. Então, é toda uma percepção que precisa existir para que daí, de fato, se busque o acompanhamento e o tratamento correto. Muito bem, Bruna, obrigada, viu, pelas informações e esclarecimentos. É sempre bom trazer esse tema, não é, para que os ouvintes possam entender. Obrigada. Obrigada a você. Pronto, tá aí a orientação, né, o esclarecimento sobre o que é o estresse pós-traumático com a psicóloga Bruna Batista, é ficar atento aos sintomas, não é, ficar alerta mesmo. Passou por uma situação de risco, uma situação de desespero, um assalto, como ela disse, ou um acidente, por exemplo, e depois, bem depois, veio ter crise de ansiedade, é bom investigar, porque pode ser estresse pós-traumático. Renata. Obrigada, Ana, pelas informações.